Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado distrital do PSOL, Max Maciel, ele que é o presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa. Deputado, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Diego. Saudar todos os ouvintes da Nova Brasil FM, Brasília. Prazer estar aqui com vocês. Valeu demais por ter aceitado o nosso convite. Deputado, começo falando do assunto que a gente tratou agora há pouco. Essa polêmica envolvendo os créditos do transporte público. Muita gente questionou essa medida, o prazo que foi dado para que esses créditos fossem usados antes de serem retidos ou confiscados pelo governo local. A Câmara ficou satisfeita, a comissão ficou satisfeita com o que ficou acordado? Ariana, é importante dizer que, assim, quando nós tivemos acesso, né, o decreto já estava publicado. Passou isso desde 2018, já existia um decreto com recomendação do Ministério Público, porque de fato já vinha constatando uma série de fraudes, então estava se buscando uma solução para dentro dessa problemática que eram créditos remanescentes ou expirados dentro do sistema e que estava entrando dentro do que eles chamam de sistema de bilhetagem de forma inadequada, de forma não oficiosa. Do nosso ponto de vista, nós fizemos com que o debate se tornasse público, porque a população sequer tinha noção de que isso ia acontecer e nosso papel foi, não há condição nenhuma de nada tramitar sem que a população que é interessada seja escutada e saiba o que está acontecendo. O acordo não é o que a gente gostaria, mas foi o que foi viável dentro da conjuntura política e, obviamente, seguindo a recomendação do Ministério Público. Então, permitir um prazo maior é permitir uma organização das pessoas sobre o seu vale transporte, sobre o seu próprio recurso e também permitir que o próprio Estado consiga se organizar com saldos remanescentes para que, se entrar dentro do sistema, saiba exatamente quanto vai entrar e de que forma vai ser usada. Por isso, é que a nossa recomendação é que esse dinheiro não ficasse simplesmente no chamado equilíbrio econômico e financeiro do sistema. É que já que ele vai entrar dentro do sistema, que ele então amplie gratuidades, que ele amplie mais acesso à população. Então, a gente sai um pouco satisfeito porque o diálogo aconteceu. E todos os órgãos competentes, o Ministério Público, todo mundo já sinalizou que o acordo foi muito positivo, então a gente espera que, tão logo seja publicado, a gente consiga ver aí a efetividade disso. Deputado, como devem ser essas gratuidades? Na verdade, o que acontece? Nós já temos hoje cerca de 300 mil estudantes que utilizam o passe livre estudantil durante o seu período de aula. Acontece que, para nós, o acesso ao lazer, à cultura, é parte do ensino-aprendizagem, é parte da formação humana também. Então, os estudantes, sobretudo os de baixa renda, eram impedidos no final de semana, no domingo e feriados, por exemplo, a acessar outros lugares da cidade para ir em determinada exposição, para ir em determinadas atividades culturais, porque eles não tinham condição de arcar com aquele recurso. É importante dizer que nós estamos falando de uma passagem que é uma das mais caras do país, né? Então, quando a gente propõe que o Estado, então, traga para nós um estudo que amplie essa gratuidade, é permitir que esses estudantes também, nos domingos e nos feriados, com possibilidade futura de escalonar também nas férias, comece a acessar a cidade também de outras formas, né, com outras contribuições. Então, esse é hoje a nossa perspectiva, né, fazer com que os estudantes também consigam ter, fora do seu horário de aula, num período estabelecido, com redução, obviamente, de trechos, né, que hoje o passe livre permite que ele tenha quantas viagens ele for necessário para acessar a escola. Obviamente, nos domingos, feriados ou nas férias, isso reduziria ali para 2 viagens por dia, mas que ele também possa usar isso para usufruir a cidade. E nem sempre um jovem anda só. Vai o pai, vai alguém acompanhando, isso paga também bilhetagem, inclusive aumenta o recurso dentro da própria tarifa. Tem um cálculo que a gente já fez antes de fazer essa proposta, que na verdade não há perca, porque a gente consegue incrementar financeiramente com outros caminhos. Mas isso é importante para sinalizar futuramente à população do Distrito Federal e do país inteiro que transporte é um direito social, né? Então, se ele é constitucionalmente um direito social, nós temos que garantir isso constitucionalmente. Deputado Max Maciel, bem-vindo à Nova Brasil FM. Queria começar dizendo que eu me preparei para fazer essa entrevista com um boné, mas eu já estou ficando velho, eu esqueci o boné. Eu me preparei, mas esqueci do boné para essa entrevista, mas a gente tem dado espaço para todo mundo aqui na Nova Brasil FM e é uma alegria dar um espaço para o senhor também. A gente escuta tanto aqui em Brasília, historicamente, que a Câmara Legislativa só chega lá quem tem poder econômico, quem tem espólio político, quem tem família política.
e você é uma cria da casa, né? Você é uma prova de que com competência dá para se chegar lá. É bom demais ver o senhor na Câmara Legislativa. Deputado, a minha pergunta ainda é sobre essa confusão toda aí dos créditos. No primeiro momento, eu achei um absurdo. A gente até comentou no ar aqui, eu e a Ariane. Num segundo momento, eu comecei a compreender o que era ali. De fato, tinha muito dinheiro parado, não faz muito sentido também esse dinheiro parado. E, de fato, a atuação da Câmara Legislativa foi fundamental nesse ponto para que a discussão fosse ampliada e se chegasse a uma solução minimamente razoável. Qual é a lição que fica desse episódio, deputado? Porque outros decretos podem surgir a qualquer momento aí sem discussão com os senhores. O que fica de lição dessa coisa toda? Olha, Diego, antes de mais nada, obrigado, viu? Espero que na próxima oportunidade a gente se encontre sim, com esse adereço que, na verdade, não é um adereço, é uma identidade cultural importante periférica no Distrito Federal. Bem, eu acho que uma lição que fica é de que nessa legislatura, dependendo da nossa participação, nada vai ser tramitado sem que a gente entre para o debate e coloque a população para discutir. Eu acho que isso é fundamental. Dentro do processo democrático, a eleição é uma parte dela, né? Ou seja, mas eu não tenho um cheque em branco para decidir sobre a população. Nós precisamos sempre convocar, isso aí é a democracia participativa, que a população também debata e entenda o que está em jogo, né? Então, a lição para o próprio governo do Distrito Federal é que não vai ser nada feito a toque de caixa, sem, ainda mais quando se trata de transporte público, tudo que a gente puder fazer, trazer e pautar, isso será feito até para que a gente chegue no melhor do entendimento. Essa questão do crédito, ela tem uma problemática nacional, porque quem legisla sobre o sistema de bilhetagem é uma lei federal, né? Os estados têm suas limitações, então isso também é uma coisa do Pacto Federativo que nós precisamos discutir. Mas dentro do limite que existe do sistema de bilhetagem, o recurso só pode ser usado mesmo por destino, origem e fim, ou seja, é um vale-transporte, ele recebe para ir para o trabalho e voltar para casa, não pode ser utilizado para mais nada. O nosso entendimento é que se esse recurso, que parte sai do salário dos trabalhadores também, não possa ser debatido por um decreto. Ele tem que ser debatido em consenso com a comunidade e com a população, entendendo, inclusive, que se aquilo que vai retornar para o sistema, ele também tenha controle sobre isso. Qualidade do serviço, atendimento com presteza, aumento de gratuidade, né? Porque senão fica apenas um decreto que, se a gente não observasse, ia 75 milhões para o caixa do GDF e ninguém absolutamente saberia qual o impacto disso na vida das pessoas. Agora são 8h18, a gente está conversando ao vivo com o deputado distrital Max Maciel, ele que preside a Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa. Eu sempre tenho que ler o nome, porque eu inverto a ordem na minha cabeça do nome da comissão direto. Deputado, bom, falamos então dessa questão importante dos créditos do transporte público. A gente mostrou aqui no jornal Nova Brasil Brasília que, salvo engano, na semana passada vocês estiveram fazendo uma visita às instalações do metrô, se encontraram com o presidente do metrô para tentar ter um panorama geral de como é que está a situação da companhia. A gente teve aquele dia fatídico em que, por várias horas, salvo engano 7 horas ou 8, o metrô ficou sem funcionar por conta de um problema de vandalismo, mas aí a gente já ouviu também muitos questionamentos quanto à qualidade e à frequência da manutenção que é feita, enfim. Queria saber como é que está a situação do metrô hoje, o que a gente pode esperar de melhoria para o metrô, tanto de ampliação de horário de funcionamento, como de ampliação de estações, por exemplo. Na época das eleições, eu e o Diego, a gente sempre trazia aqui que nos debates, muitos dos candidatos ao GDF falavam que a ampliação do metrô para a Asa Norte era uma possibilidade, que seria uma realidade, parecia até um mito dos debates, a gente sempre trazia aqui. Como é que está o nosso metrô? O que de fato pode melhorar e o que vai melhorar pelo que vocês conversaram lá? Primeiro, assim, é importante dizer o nosso papel enquanto presidente da comissão. É fazer com que a comissão existisse e que o debate sobre transporte público fosse um eixo estruturante da capital do país. Estar nessa comissão é a gente não discutir o pontual, é discutir a Brasília de 2060, a Brasília de 2030, ou seja, qual é o desenvolvimento que a gente vai fazer para esse novo Distrito Federal. Eu sou e sempre fui usuário do sistema de transporte, então eu já sofri absolutamente todo tipo de caos
do sistema de transporte. Então, a comissão, na nossa presidência, tiramos a seguinte tarefa de planejamento. Nós vamos ter as reuniões ordinárias, que é para votar projetos, discutir temas, e as reuniões técnicas, onde a gente chama um especialista de um determinado assunto sobre mobilidade ou um determinado tema, e também provoca as visitas, seja nas empresas de transporte público ou nas companhias, como o caso do metrô. Então, essa visita ao metrô foi uma visita parte da comissão como visita técnica. Primeiro, é importante dizer para a comunidade de Brasília, Distrito Federal, que escuta a gente hoje pela rádio, que não existe mais, não tem condição da gente pensar um Distrito Federal sem o metrô. Ele é eixo, sabe, dorsal de toda a ligação, inclusive de uma parte sul. O metrô foi fundamental para desenvolver a parte sul de Brasília, por exemplo, né? E fazer a visita é exatamente entender qual é a situação do metrô hoje. Existe no governo do Distrito Federal uma minuta de concessão pública, ou seja, de privatização do metrô. Historicamente, nós conhecemos como funciona a privatização. Você sucateia o público para meio que fazer um senso comum de dizendo que não funciona e justifica a concessão. E, de fato, casou que a nossa visita técnica foi logo após essa ação. E é importante explicar para a comunidade de Brasília que a manutenção do metrô já é privatizada. Então, quando a gente olha assim, o metrô faiscou, pegou fogo, o trem parou por falta de manutenção, essa manutenção já é privatizada. Quando a gente olha e fala assim, olha, teve furto de cabo em determinado lugar, etc., a parte da segurança patrimonial do metrô é privatizada. Então, aquilo que está dando problema no metrô hoje já é privatizado. Então, o que o governo quer fazer, ou quem está pensando na concessão quer fazer, é entregar a bilhetagem, que é a única coisa que ainda sobra de resgate. Então, o nosso metrô hoje ele segue como fundamental, estratégico, capacidade total de expansão, mas ao longo dos últimos anos ele está sucateado. Então, você tem um metrô com baixa capacidade energética, porque precisa de energia para o metrô funcionar, então grande parte do problema do metrô hoje é sua capacidade energética. Nós precisamos fazer novas subestações do metrô, nós precisamos modernizar. Nós temos hoje aproximadamente 36 carros do metrô, só rodam 22. E por quê? Essa cara é muito boa. Por quê? Porque se a gente colocar, por exemplo, primeiro que dos 36 que estão, 3 estão em canibalismo, ou seja, não tem mais peça, você para um trem inteiro e começa a tirar a peça dele para repor nos outros. É assim que está funcionando. Você tem 3 que estão em manutenção permanente, você tem 2 que ficam na reserva, ali de stand-by, né? Mas por que não entra todos que estão em condição de rodar na hora do pico? Capacidade energética. Se a gente colocar todos os carros rodando hoje, a energia não suporta, mas a gente fez o favor de privatizar nosso capital energético para isso. Então, o que nós estamos fazendo a visita no metrô, primeiro é entender qual é o seu fluxo, qual é o quantitativo real de funcionário, o que precisa, o que não precisa, como está o seu sistema de operação. A equipe do metrô de funcionário público é alto nível qualificada, tem toda uma memória daquela companhia, só que nós precisamos tomar uma decisão de Estado, que é se a gente vai entregar esse potencial numa iniciativa que não tem objetivo de lucro. É importante dizer que no mundo o metrô não dá lucro, e é importante dizer para as pessoas que o serviço público não é para gerar lucro, o serviço público é para que os ativos voltem em investimento para a população, como expansão de novas estações e tal. Então, nossa situação do metrô hoje ela está por um fio. Ou a gente assume de fato o investimento, entende enquanto sociedade que ele é fundamental até para uma futura expansão para a região norte, ou a gente vai entregar para uma iniciativa que vai fazer de tudo para lucrar e no final a população vai receber uma tarifa mais alta e não vai receber nenhum benefício. Porque hoje o que está em pauta na concessão, é importante dizer, me desculpe se eu estou alongando, mas para as pessoas entenderem, a concessão, por exemplo, vai permitir que a empresa que ganhar a licitação utilize crédito de carbono para abater o processo energético. Isso não é feito para a companhia pública hoje. Existem dentro do sistema ônibus que são concorrentes ao metrô, ou seja, aqueles ônibus que fazem a integração do sistema com o metrô, leva até uma estação, faz a baldeação. Na concessão, esses ônibus vão passar, essa linha vai ser passada a ser explorada pela empresa. Hoje não são exploradas pela companhia, são exploradas por outras empresas. O metrô não recebe tarifa técnica, que os ônibus recebem tarifa técnica. A gente paga com a chamada fonte 100, que o Estado diz que é prejuízo. Só que a gente paga a tarifa técnica e ninguém fala que é prejuízo. Essa integração
dos ônibus que eu falei que são concorrentes ao metrô, a parte do metrô não vai para o metrô, fica com a empresa de ônibus, né? Então, como é que eu estou ofertando para uma concessão pública uma série de vantagens que eu não permito que a companhia pública tenha hoje? E digo que ela é insuficiente. Ora, então pelo menos vamos equalizar, vamos fazer com que a companhia tenha condição e investimento para ter as mesmas garantias que uma concessão ia ter e vamos conferir como é que vai funcionar isso, né? Lembrando que para expandir agora o metrô de Samambaia, entregar o projeto técnico de Ceilândia e o projeto executivo da estação Agarram, são 400 milhões de investimento. Nós vamos investir 400 milhões para entregar para alguém. Sabe? Que vai, por exemplo, a estação Guariroba em Ceilândia, ela tem energia fotovoltaica, ela é 100% autônoma. Por que a gente então não tira uma tarefa de colocar a energia fotovoltaica, que é base do crédito de carbono, para todas as estações? Né? Então, assim, na verdade, existe potenciais saídas para o metrô, existe potenciais ganhos para a expansão do metrô, só que nós precisamos investir, nós precisamos ter isso como um eixo estratégico mesmo, de cidade, de política pública, de política de Estado, né, e de governo também, para que possa acontecer. Nós temos desses metrôs, desses carros que eu falei, Irene, só para encerrar, 20 carros é de 1990, são dos anos 90. E 12 carros foram os últimos que foram comprados em 2012. Eles estão obsoletos. Só que existe, você não precisa trocar o carro todo, existe o que chama-se atualização de software, aquela coisa do upgrade. Você compra, já existe no sistema esse trem, você moderniza esse carro com uma série de equipamentos que você pode adquirir. Sem precisar descartar. Sem precisar descartar. Não está sendo feito e não está no nosso hall. Então, é um debate, a gente fez a visita, conversamos com o presidente, todos esses pontos que eu estou pontuando aqui, nós conversamos com ele e fizemos um pedido, que a gente é pidão, que é um teste. Assim, Brasília tem um problema, o metrô fecha às 7 horas da noite, isso é inimaginável em qualquer lugar do mundo, imagina na capital. Só que isso tem um impacto geral, além das pessoas que utilizam a cidade, para as pessoas que trabalham. Você tem aproximadamente 4 shoppings que passam por linhas do metrô. O shopping fecha às 8 horas da noite, o metrô fecha às 7. Nós já fizemos um campo de observação numa estação, por exemplo, que é a estação shopping, em que uma pessoa, em dias normais, se ela sai 8 horas da noite do seu trabalho, por exemplo, ela chega em 30 a 40 minutos em casa. No domingo, ela passa 2 horas e meia para chegar em casa. Então, nós estamos apresentando uma proposta para o metrô que ele amplie, como teste, por 1 hora e meia o fechamento do metrô aos domingos, ou seja, feche às 20h30, para a gente ter esse impacto, essa normalidade, né? E, obviamente, a justificativa de fechar é porque eles estão em manutenção da via, né? Que é o período de manutenção. Nós já estamos acompanhando também experiências no mundo que é possível fazer manutenção em um lado da via e deixar o outro funcionando, que você faz um sistema de carrossel. Isso tudo a gente vai trazer como expertises no sentido de colaborar. 8 horas e 28 minutos agora, você está sintonizado em 97,5 FM, esse é o Jornal Nova Brasil Brasília. A gente está entrevistando o deputado distrital Max Maciel. Deputado, nosso tempo está avançando para mudar um pouquinho de assunto, mas antes disso eu queria fazer só um comentário, que é o seguinte: Brasília é uma cidade em que a gente vai criando frases e vai se repetindo, e às vezes essas frases não se sustentam, do tipo Brasília não tem esquina, tem, Brasília não tem carnaval, tem, Brasília não tem o que fazer à noite, tem, Brasília não tem vocação para a indústria, tem que ter. E uma outra frase é: Brasília é uma cidade que foi feita para quem tem carro. Isso a gente escuta historicamente, e se a gente ficar repetindo isso, a gente vai contribuir para que o transporte público não melhore. Brasília é uma cidade que, se foi feita para quem tem carro, já passou da hora de mudar isso, e o deputado trouxe para a gente aqui hoje algumas das saídas e soluções. A gente sabe que a máquina pública ela é devagar, ela tem o seu tempo, ela tem as suas burocracias. De fora, a gente tem a percepção de que muita coisa pode ser melhorada e já deveria ter sido melhorada. A gente foi ter BRT muito recentemente, a gente não tem o metrô na Asa Norte ainda, a gente não tem um veículo leve sobre trilhos, a gente não tem ônibus decente. Então, para quem olha de fora, é o seguinte: caramba, como é que pode a capital do país, que recebe dinheiro federal também para um monte de coisa, não é possível. A receita está aí, é investimento, é vontade política, e
e a gente sabe que às vezes o buraco está mais embaixo, deputado. Agora, para mudar de assunto, Anderson Torres, a gente está tendo a CPI dos atos antidemocráticos na Câmara Legislativa, e os senhores lá na Câmara Legislativa estão tentando colher o depoimento dessa peça-chave aí, que é o ex-ministro de Bolsonaro e ex-secretário de Segurança. O senhor está vendo nesse movimento dele aí uma questão somente burocrática ou o senhor enxerga uma intenção de não falar mesmo, deputado? Eu digo, é estratégia, né? Sem dúvida nenhuma, é uma estratégia. Nosso deputado Fábio Félix, ele é membro da CPI, tem acompanhado isso de forma mais precisa, só que o silêncio também é uma prece para nós, né? Ou seja, então a demora do Anderson em aparecer, em querer contribuir, inclusive dizer que não fez, já que ele disse que é inocente, dizer o que não fez, isso demonstra para nós na mesa e na casa que de fato tem alguma coisa ali que não está muito bem explicada. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é uma estratégia. A casa se comprometeu absolutamente com todos os requisitos que ele fez para poder, as condicionantes que era para poder ir, né? Carro descaracterizado, segurança descaracterizada, sala sem presença da imprensa, depoimento sem possibilidade de vazar. Isso tudo foi prometido e garantido que aconteceria. E o que nós estamos pedindo, e que a CPI não vai abrir mão sem dúvida nenhuma da presença dele em algum momento, ele pode esticar ali quanto tempo ele quiser, mas uma hora ele vai ter que aparecer e vai ter que responder as perguntas dos membros, que são nada mais do que toda a população quer saber, né? Por que ele viajou antes, como ele nomeia pessoas, troca todo o comando, defina. O mais sensível é qual foi a decisão tomada a partir das informações. Isso é notório público para todo mundo, nós tivemos acesso. Toda a área de inteligência e segurança do Distrito Federal naquela época já sabia a quantidade de pessoas que vinham, sabia das intenções, sabia inclusive os objetivos que isso poderia acontecer, inclusive o risco que poderia se dar. Todo mundo ali meio que assistiu essa cena acontecer dia 8, então a gente tão logo aguarde aí que a presença dele participe, nem que seja para ir lá e ficar calado, que é um direito constitucional, ninguém aqui quer fazer inquisição a ninguém, vá lá, fique calado, né? Se é o direito constitucional dele. Agora, negar e atrasar o processo só faz ainda mais esticar essa corda, que a gente já quer, obviamente, encerrar e cobrar os devidos responsáveis. 8h32. Deputado, última pergunta da minha parte, por conta do avançar da hora. Se o senhor pudesse rapidamente elencar quais devem ser, ou quais estão sendo, ou não estão sendo, mas serão as prioridades da Câmara para essa legislatura. Transporte, imagino que seja uma delas, mas o que mais o senhor levantaria? Sem dúvida nenhuma, da nossa parte é fazer com que o transporte seja balizado no debate. E que bom que a nossa missão está sendo parte, porque de fato está acontecendo. Eu acredito que está chegando o momento de Brasília reformular muita coisa. Então, acho que uma coisa importante que vai tramitar na casa são a reestruturação de carreiras, né? Tem carreiras durante muito tempo sem equiparação salarial. Hoje tem uma Assembleia dos Professores, inclusive, sobre isso, né? Que é uma carreira que é massacrada historicamente, né? Que é desvalorizada historicamente. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma pauta importante na casa, que é a estruturação das carreiras, porque já venceu todos os prazos. Tem grupos que têm mais de 14 anos sem nenhum tipo de reajuste. É um debate que a gente vai precisar fazer. Vai entrar o PPCub novamente, que é um projeto extenso, longo, mais de 10 anos de debate. Eu fiz debate do PPCub quando sociedade civil ainda, né? Vai entrar, vai ser um debate sensível. O próprio setor comercial sul é outra área que também vai aparecer na nossa casa, né, ali. E as definições das novas áreas habitacionais, né? O Parque Sul aqui no final do eixo, o Parque Residencial ali no Recanto das Emas em Samambaia, o próprio conjunto Urbitar, que para nós é danoso aqui dentro da área de proteção ambiental, né? E sem dúvida nenhuma as coisas que envolvem a mobilidade urbana, né? Concessão da rodoviária, concessão do metrô e o chamado Zona Verde, que são estacionamentos pagos. Isso tudo vai estar na nossa pauta, está na nossa mesa e a gente vai colaborar com o melhor para o Distrito Federal. Muito bem, 8h34. Esse foi o deputado Marques Maciel, do PSOL, deputado distrital e presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara Legislativa. Deputado, muito obrigado pela sua presença, pela entrevista, o espaço sempre aberto para o senhor e para os seus pares aqui na Nova Brasil FM. Olha, eu que eu quero agradecer, saudar todos os ouvintes da Nova Brasil FM. Eu sou
ouvinte assíduo, então acompanho bastante. Agradecer a oportunidade, o convite e dizer que nós estamos sempre à disposição para uma nova entrevista, uma nova rodada. É isso, fique tranquilo. Toda vez que vier eu tenho um tempo considerável, porque eu sei que o debate e a troca de ideia é fundamental para a gente refletir um pouco mais sobre o Distrito Federal que a gente quer, que é um Distrito Federal para as pessoas, cada vez mais diverso, plural. Isso é que é importante. Então, mais uma vez, obrigado e saudar todos os ouvintes. Sem dúvidas. Obrigada, deputado.